Nós somos como se fôssemos marionetes desse desses sankaras, desses gatilhos. Então nós temos um aglomerado gigantesco, né? Imagina, sei lá, uma árvore, uma mangueira gigante, né? Como se cada folhinha ali daquela árvore fosse um sankara e ou seja, um condicionamento, e cada coisa que chega aos nossos sentidos dispara um sankara e a gente é empurrado a agir de certa forma. Alguém fala algo que me é desagradável, minha mente já impulsiona a devolver. Né? Alguém passa uma pessoa muito bonita e aquilo já me impulsiona a ter um tipo de pensamento. Então essa é a ideia, né? Você entender que na verdade a gente não é livre para escolher, né? Não é livre para pensar, falar e agir. Isso é uma ilusão, né? A não ser que você se livre dos condicionamentos. Basicamente é isso. Então você e os condicionamentos, quanto mais você vai atrás dele, mais eles crescem, mais empurrado você é, ou seja, menos liberdade e mais sofrimento. Por quê? O condicionamento ele está baseado na ideia de permanência. Ou seja, aquilo que é agradável, eu quero que permaneça. Aquilo que é desagradável, eu quero destruir porque eu não suporto que aquilo esteja ali naquele momento. Então eu tenho a impressão de que se eu não destruir, aquilo vai permanecer. Né? Então a ideia, o entendimento de que tudo surge e desaparece, né? Você conseguir se manter no centro, ao invés de você ficar seguindo os condicionamentos, as sensações, você conseguir se manter no centro enquanto as coisas acontecem, isso naturalmente vai fazendo o que com os condicionamentos? Dissolvendo. Eles se dissolvem sozinhos. É como se as folhas daquela mangueira gigante fossem caindo sozinhas, só por você não alimentar mais ela. É uma das ideias, né, do Siddhartha, justamente. A gente acha que saciando um desejo, a gente vai meio que esse desejo vai meio que acalmar, né? Mas é na verdade como se a gente estivesse tentando apagar fogo com gasolina, né? Então a gente apaga aquele, parece que no momento ele deve fazer e depois ele volta mais forte ainda. Então a saída para você lidar com os sankaras, ou seja, com os gatilhos, com os condicionamentos internos, que são que é justamente a parte da mente que faz com que a gente sofra, né? Faz justamente esse sofrimento mental, né? A saída é justamente você não alimentar mais essa planta. Você para de alimentar, você fica só observando ela pelo que ela é, a sensação pelo que ela é. Né? É uma sensação agradável em tal lugar do meu corpo, ela é assim, assim, assado, ela está desaparecendo, buft, foi. Ela se mantém por um tempo e desaparece. E aí você repetindo, treinando isso, você vai construindo, você vai mudando, na verdade, né? Vai mudando o hábito mental de reagir para observar. Após a observação, você pode agir. Óbvio, você pode fazer o que você quiser. Não quer dizer que você vai parar para sempre, só observar e deixar qualquer coisa acontecer com você. Não. Esse é o momento em que você pode conscientemente escolher o que fazer. Porque você não está sendo. Se você aprende a não ser empurrado pelo condicionamento, cada vez mais, gradativa e gradativamente, cada vez mais você consegue permanecer numa posição em que você pode escolher, né? Eu quero fazer isso ou não, né? Eu percebo esse condicionamento me empurrando. Será que isso vale a pena? Então você passa a ser mais consciente, né? Passa a ter uma liberdade muito maior. Beleza? Então, resumindo, né, todo esse processo, o que é essa meditação, o que é o Vipassana? Vipassana é a meditação que o Siddhartha passou, né, ensinou como uma forma de se libertar do sofrimento. Tá? Vipassana significa ver as coisas como elas são. Quando você não está sendo empurrado nem puxado pelos condicionamentos, com esse eixo central, você passa a entender e ver as coisas como elas são, de forma desapaixonada, digamos assim, ou de forma sem ira, né? Então,
essa é o princípio da técnica, tá? Então, resumindo mais uma vez, você observa a sensação do corpo, né? Você percebe que o sentido entrou em contato com algo, vai haver uma diferenciação, da diferenciação vai haver uma sensação, da sensação vai ter uma tendência de gerar apego, né? Aversão, avidez ou indiferença. E aí a ideia é você ficar com toda a atenção fixada aqui na sensação, né? Você observou, diferenciou, sensação, todo o foco aqui com equanimidade observando a sensação pelo que é isso aqui deixa de ser produzido. E a ideia é o seguinte, você tem muitas camadas de Sankara diferentes, né? Cada vez mais profundas ou mais superficiais, e existem tipos de Sankara também que são mais simples de serem dissolvidos, né? Como se fosse um, um, um risco no ar. O outro nível é como se fosse um risco na água, você enxerga, mas ele já desaparece. Outro é como se fosse um risco na terra, um risco na pedra, que são as coisas que ficaram muito tempo sendo carregadas ou tem uma carga emocional muito forte, né? E a ideia é o que? Quando você começa a ficar equânime, os sankaras eles começam a se dissolver, desaparecer. E aí naturalmente eles dão lugar aos mais profundos, que começam a aparecer e dissolver. Se você continua equânime, você vai dando lugar aos mais profundos. Os mais profundos vão vindo, vão vindo, vão vindo, vão vindo, dissolvendo, 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 até que em um dado momento todos eles são desfeitos. Esse é o momento da libertação, né? Que ele chama de libertação do sofrimento, porque você já não tem mais condicionamentos. Até lá, você treinou a sua mente o estado natural dela ser observar as sensações e não ser levado para o condicionamento. Então a sua mente já está treinada a isso, já está treinada a toda vez que surgir a sensação, ela simplesmente perceber aquela impermanência, né, da sensação e não ser empurrada, não ser puxada por ela. Claro que isso é um caminho que normalmente, né, para a maioria das pessoas, leva muito tempo, né, e muita prática, muito foco. Você tem que voltar, né, a vida, gerenciar a sua vida para que ela seja voltada a esse trabalho também. Na verdade, todos os outros princípios eles são como se fosse aquela pirâmide, né? O Sila, que é o comportamento, então você regular bem o seu comportamento para quê? Né? Pensamento, palavra, ação e meio de vida correto, para você ter o mínimo de base para que a sua mente possa estar tranquila. A maioria das pessoas está flutuando aqui no Sila, está lutando com o Sila, dificilmente vai chegar no próximo estágio que é Samadhi. Samadhi é concentração. Então, para você conseguir concentrar sua mente, primeiro você tem que ajeitar a sua vida e o seu comportamento. Aí você consegue um bom nível de concentração. Com um bom nível de concentração feito da forma correta, por exemplo, nesse trabalho da percepção das sensações do corpo, você passa ao próximo nível que é Panya. Panya é sabedoria. Então você usa essa concentração como se fosse um microscópio laser para entrar no seu corpo, no seu inconsciente e ir percebendo como as coisas funcionam no nível profundo da mente. Isso que vai trazer a sabedoria. E a libertação de fato, né? Ela vem com o desenvolvimento da sabedoria que vai fazer você sair da pirâmide, digamos assim. Perceber as coisas como elas são no nível mais profundo que vai além da mente, além do corpo, além da mente e da matéria, né? Então, iluminação de fato seria através desse processo você chegar num ponto em que você percebe o que está além do corpo, além da mente, então você consegue realmente desapegar totalmente disso. Mas esse é um estágio realmente, é a própria iluminação, né? O nome que normalmente se chamam, vários dos nomes que chamam Siddhartha, né? Tem vários nomes, né? Tem o Buda, Arahant, vários, eu esqueci agora. Mas o Arahant, que é um dos que eu chama muita atenção para essa técnica, é justamente Arahant é aquele que matou todos os seus inimigos. E no caso, os inimigos não são inimigos externos, né? São os sankaras, são os condicionamentos.
ele superou, se ele desfez todos os sankaras, ele eliminou o estoque de sankaras, ele matou todos os inimigos, ele passa a ser um arahant, alguém que está liberto, alguém que se libertou do sofrimento. Tá? Esse treinamento ele começa com o Anapana, né, que é uma meditação mais simples. Ela começa a treinar a sua mente para observar a sensação do corpo no nariz, né? Porque tá sempre passando ar, entrando e saindo, né? Não vou entrar em muito detalhe, mas basicamente é isso. É, é, o ar entra e sai das narinas e isso gera uma leve sensação. E aí você treina a sua mente para ficar observando essa sensação. Tá? Com o tempo você consegue passar essa percepção, né, para o resto do corpo e ir escaneando parte por parte do corpo, depois de forma mais rápida. Essa percepção, né, das sensações, ou seja, como se estivesse escaneando a sua mente inconsciente ao mesmo tempo, além do corpo, a mente inconsciente. Ou seja, esse scanner já é o Vipassana, basicamente é o Vipassana. Mas assim, não tem nem como ensinar o Vipassana dessa forma, porque o nível de concentração que você precisa com o Anapana precisa ser muito alto para você realmente conseguir fazer Vipassana. Então, para você aprender de fato essa técnica, tem que fazer um curso. Não estou vendendo nenhum curso aqui, tá, gente? Agora, pelo menos não nesse momento. É, o curso de Vipassana ele é gratuito, ele tem comida, alojamento e o próprio curso é tudo gratuito. Ele é pago por alunos antigos e existem acho que no Brasil já tem uns três, né? Mas tem várias localidades no mundo. É bem fácil de encontrar. Você se inscreve, na verdade, assim, você tem que fazer ele tem tipo tudo uma regra que você tem que seguir e um compromisso, né? Na verdade, assim, o compromisso ele não é, você não tem que assinar nada, nem nada coisa do tipo, mas assim, tipo, pô, eu vou me esforçar pra seguir as regras, pra não sair no meio do curso, porque não é um curso fácil, é um curso, assim, ele é 10 dias de silêncio e treino constante. Ele é meditação e silêncio constante por 10 dias, né? No final do 10º dia você até pode falar já, né? A não ser para tirar dúvidas com os professores, você pode falar. Mas é um processo muito intenso de meditação. Justamente para você desenvolver esse foco suficiente para conseguir, na verdade, você aprende a técnica lá no 4º dia. Você tem que ter foco suficiente para conseguir aprender a técnica. E aí começar a praticar a técnica do Vipassana. E aí E aí é muito bom, porque aí você consegue botar depois você aprende o curso, você consegue botar em prática no dia a dia, tem que continuar praticando, senão você começa a perder. Quem para de praticar perde a concentração, né? Aí tem que fazer a roda, né, girar de novo, né? Então é uma coisa que exige esforço, exige concentração, mas vale muito, muito a pena mesmo. Eu fiz o curso, né, já há alguns anos e percebo assim claramente assim, vários avanços. Você percebe avanços na sua vida, você percebe avanços com relação à autopercepção e realmente você se liberta aos pouquinhos, né, do sofrimento. É aquela ideia, por exemplo, se antes sei lá, acontecia uma situação e eu ficava 8 horas sofrendo, remoendo aquele negócio, depois de um tempo você passa a ficar só 6, né? E aí você continua praticando, daqui a pouco aquilo é só 4, né? Aí vai passando, daqui a pouco você percebe é só 2 horas, né? E com o tempo, às vezes aquilo chega, algumas coisas, as coisas mais simples, às vezes chegam e vão embora. E você começa a pensar, caraca, que estranho, por que eu não reagia? Você começa a perceber, caraca, realmente eu percebi a sensação e ela já não me empurrou para uma reação que eu estava acostumado a fazer. Então é um processo gradativo, muito treinamento, mas realmente dá resultado. Assim, então por isso que eu recomendo muito o Vipassana. Existe também outra técnica de meditação. Opa, peraí, parte 3.